bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a Santa Missa. Para quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu já tenho um vídeo falando sobre a Santa Missa. Só que eu achei que aquele vídeo estava um pouco longo demais, então eu resolvi fazer uma série de 3 vídeos. 2 explicando sobre a Santa Missa, de fato, explicando a primeira parte e a segunda parte. E um outro meio que relacionando a Santa Missa com a história da época de Jesus. Beleza? Então vamos lá. Para quem assistiu o meu outro vídeo falando sobre a Santa Missa, sabe que eu usei esse livrinho aqui, que é um livrinho da Quadrante, como referência. Beleza? Ele conta aqui uma historinha e é realmente muito didático. Se vocês quiserem, peçam aí para os pais de vocês. A Santa Missa, gente, ela é dividida em algumas partes. A primeira delas são os ritos iniciais. Os ritos iniciais começam com a procissão de entrada. É de fato aquela procissão, sabe, em que entra todo mundo, entra o padre, entra o ministro, passando assim bem pelo meio da igreja. Entra o diácono, os coroinhas e tudo. No final da procissão de entrada, o padre então vai até o altar e beija o altar. Por que ele beija o altar, gente? Quando Jesus de fato aparecer na Santa Missa, ele vai receber aquele beijo que o sacerdote está dando para ele. Pois muito bem. Daí então a gente tem a saudação inicial. É na saudação inicial que a gente faz o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No sinal da cruz, a gente relembra que a morte de Jesus foi por nós. E, além disso, mais ainda, a gente lembra que a gente tem um Deus que é uno e trino, ou seja, a Santíssima Trindade. Muito bem, gente, agora eu quero que vocês sigam o raciocínio comigo. Pensa bem, você tem um amigo que te ama muito, ele gosta muito de você. E aí, você, sem querer, assim, faz alguma coisa que deixa ele, muito entristecido. Então, você resolve ir até a casa desse amigo para se reconciliar com ele, para fazer as pazes com ele, para deixar ele contente. Muito bem. Você chega na casa dele, qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer? Você vai dizer tudo aquilo que você fez que deixou ele magoado, certo? Para ele ver que você reconheceu que, caramba, poxa, que bacana, ele reconheceu, né? Que fez isso que me magoou. Então, na Santa Missa, é a mesma coisa que a gente faz com Deus. Para isso, a gente tem o ato penitencial. É simplesmente aquela parte em que a gente fala: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Então, gente, nessa hora a gente está reconhecendo para Deus que a gente errou e que a gente não quer mais errar. Entende? Para Deus e para todas as pessoas que estão ali em volta junto com a gente. Pois muito bem. Esse amigo, como eu falei, ele gosta muito de você. Então, qual é a coisa mais natural que você vai fazer depois de reconhecer os seus erros? Você vai querer se desculpar com ele, né? Você vai pedir perdão para ele. Com Deus é a mesma coisa, gente. Para isso, então, a gente tem o Senhor, tem piedade de nós. Cristo tem piedade de nós. Para a gente, de fato, pedir perdão para Deus. Muito bem. Como eu disse, esse amigo gosta muito de você e é claro que ele vai se perdoar. Quer dizer, gente, aqui eu falo dos pecados veniais, dos pecados leves. Se for um pecado mortal, para você conseguir o perdão de Deus, você precisa se confessar. Mas aí isso aí é assunto para outro vídeo, tá bom? Então, Deus te perdoou você, seu amigo te perdoou. O que você vai fazer? Você vai dar um abraço nele, né? Você vai ficar super contente. Então, na missa, na Santa Missa, a gente tem o Glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Você tá tá louvando a Deus, sabe? Por tudo que Ele te dá sempre. Você tá com muita alegria. E, gente, deixa eu contar um segredo pra vocês. Vocês sabem quem foi que cantou o Glória pela primeira vez? Ah, eu vou contar, porque eu adoro contar segredo, gente. Os primeiros a cantarem o Glória foram os anjos do céu, lá na manjedoura em Belém, assim que Jesus nasceu. Olha só, gente, que responsabilidade, a gente tá rezando a mesma oração que os anjos rezaram. Tá vendo? Muito bem. Depois do Glória, então, a gente tem uma parte em que o padre fala: oremos. E aí ele vai e continua com uma oração. Nessa parte, gente, não só nessa parte. Na Santa Missa, se vocês perceberem, em alguns momentos o padre vai falar oremos. Nesses momentos, quer dizer que a gente tem que ter muita atenção com o que o padre vai falar. O padre vai fazer uma oração assim em nome de todos nós. Então nosso coração tem que estar ali junto com o coração do padre, sabe? Pra gente realmente estar ali junto com aquela oração. Entendeu?
Aí a gente termina os chamados ritos iniciais. Agora começa uma parte diferente da Santa Missa, que é a chamada liturgia da palavra. Como assim liturgia da palavra? Da palavra de Deus, é claro. Agora a gente vai ouvir e vai cantar, ou vai falar a palavra de Deus. Olha essa coisa legal, gente. A liturgia da palavra começa com a primeira leitura. A primeira leitura geralmente se passa antes de Jesus, na época em que Jesus ainda não tinha vindo para a Terra. Então, é uma passagem do Antigo Testamento. Assim como os Salmos, que vem depois da primeira leitura. Gente, e uma coisa aqui legal de falar a respeito dos Salmos. Se vocês pegarem lá o folheto da Santa Missa, vocês vão perceber que no Salmo vem escrito assim, Salmo responsorial. Você sabe o que significa responsorial? Responsorial, não lembra pra você a palavra resposta? Responsorial, resposta. Parecido, não é? Então, o Salmo responsorial é como se fosse uma resposta nossa para Deus. Na primeira leitura, a gente escuta a palavra de Deus, a gente escuta o que Deus tem a nos dizer. No Salmo responsorial, e até por isso que no Salmo responsorial a gente canta ou a gente fala também. A gente não só escuta. É a nossa resposta para Deus. Depois dos Salmos, então, a gente tem a segunda leitura. A segunda leitura é um momento diferente. Por quê? É um momento depois da vinda de Jesus. Ou seja, Jesus já tinha nascido, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha subido aos céus. Ou seja, ele não estava mais aqui na terra. É aí que se passa a segunda leitura. E se vocês perceberem, gente, até todas essas leituras que a gente falou até agora, em nenhuma delas Jesus estava vivendo. Por isso, a gente pode ficar sentado, entende? Agora, essa outra leitura que a gente vai escutar é uma leitura assim que Jesus estava aqui na Terra. Então, tipo assim, ela é mais importante ainda, que é o Evangelho. Por isso, também, que só o padre pode ler o Evangelho. Depois que o padre termina de ler o Evangelho, então, gente, a gente pode se sentar e essa homilia. É na homilia que a gente vai escutar o sermão do padre. A gente vai escutar o padre falar, o padre explicar pra gente algumas coisas que talvez a gente não entenda, sabe? Da primeira leitura, da segunda leitura, do Evangelho, do que ele quiser. Pois muito bem, terminada a homilia, a gente tem o credo. No credo, então, a gente fica de pé. O credo, não lembra ali a palavra acreditar? Pois bem, o credo é toda a nossa fé. É tudo que nós católicos acreditamos. Então, quando você tiver aquele seu amiguinho, sabe, que quiser saber mais da igreja e tal, não sei o que, quiser saber o que a igreja católica acredita, é só você falar pra ele o credo. Ali está tudo que a gente deve acreditar, que a gente é obrigado a acreditar, gente. A gente não pode discordar de nada disso. Pois muito bem, gente. Depois do credo, então, a gente tem mais duas partezinhas antes de terminar a liturgia da palavra. As orações dos fiéis e a colheita. Na saudação dos fiéis, então, gente, a gente tem orações gerais pela igreja, tipo, pela paz no mundo, pelos doentes, pelos pobres. O que a igreja achar necessário rezar. Nessa parte a gente está de pé. Quando termina, então, a oração dos fiéis, começa a coleta. Na coleta, a gente pode se sentar. Na coleta é onde a gente vai oferecer para Deus aquilo que a gente tem. A gente pode, talvez, dar uma ajuda para a igreja, sabe? Levar algum dinheiro para ajudar. Ou, se você não tiver dinheiro, você pode dar a Deus o seu coração, todo o seu ser. É assim, gente. Então, gente, aqui termina o primeiro vídeo sobre a primeira parte da missa. Fiquem atentos aí que logo mais eu vou postar os dois outros vídeos. Um sobre a segunda parte da missa e outro relacionando a Santa Missa com a história lá da época de Jesus com a última ceia. Beleza? Então, galerinha, era isso que eu queria falar pra vocês. Um beijo no coração de vocês. E Deus abençoe muito vocês. Até o próximo vídeo, tá bom?